Pois bem, gente, continuando nossa correção, paramos aqui na 7ª questão da página 341 do Tarefa. Diz assim, ó, complete a sentença seguinte com os termos adequados referentes ao fenômeno de dilatação térmica. A dilatação térmica ocorre quando se a temperatura de um corpo, se o quê? Eleva, né? Quando se aumenta, eleva ou aumenta a temperatura de um corpo, ou seja, o nível de agitação das partículas que provoca o aumento de suas dimensões em decorrência do aumento da distância média entre as partículas que constituem esse corpo. A 8ª questão diz: o calor pode ser entendido como a energia em trânsito de um sistema para outro. O fluxo de calor é fundamental para que as trocas térmicas ocorram. Quais são as formas de propagação de calor? Condução, convecção e irradiação. Cite um exemplo prático para cada uma das formas. Por condução, nós temos, por exemplo, o aquecimento de uma barra de metal exposta ao fogo ou de uma panela exposta à chama de um fogão. Por convecção, nós temos o aquecimento da água dentro de uma panela. E por irradiação, temos a transmissão de calor do Sol para o nosso planeta. A 9ª questão temos: a transferência de calor de um corpo ou sistema para outro tem várias consequências, como aquecimento e a dilatação térmica. Sobre a dilatação, o que ela é exatamente? É o aumento da dimensão de um corpo devido ao aumento de sua temperatura e o distanciamento de suas partículas constituintes, que são os átomos e as moléculas. Isso que é a dilatação. 10ª questão: quais são os tipos de dilatação térmica? Explique-os. Nós temos a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. A dilatação linear ocorre quando a dilatação do corpo é apenas em relação ao seu comprimento. Já a dilatação superficial ocorre quando o aumento de suas dimensões ocorre em relação ao comprimento e à largura. E a volumétrica implica numa variação de volume, ou seja, nas 3 dimensões, comprimento, altura e largura. Essa é a diferença entre as 3 formas de dilatação térmica. A 11ª questão, lá na página 342, diz o seguinte: observe o gráfico a seguir que mostra a evolução da temperatura corporal ao longo das horas do dia para um animal que vive numa região desértica com bastante incidência solar. Temos aí um lagartinho. Observe que ele já disse que o lagarto é ectotérmico, né? Diz assim, ó, ectotermia. Então, observe aqui a temperatura em relação aos horários. Lá perto das 7 da manhã, mais ou menos 10 graus a temperatura interna, com o aumento das horas do dia, né, a temperatura do lagartinho vai aumentando, até que com o final da tarde ele vai diminuindo. Ou seja, vamos dizer assim, que a temperatura do corpo do animal ela varia de acordo com a variação da temperatura do ambiente. É justamente essa o que ocorre nos animais chamados ectotérmicos. Então ele diz assim: esse animal é endotérmico ou ectotérmico? Já está bem claro que é um animal ectotérmico. Então a gente já sabe que esse animal ele é ectotérmico, certo? Porque a sua temperatura varia de acordo com a variação da temperatura do ambiente, certo? A 12ª diz: entre quais temperaturas a dilatação da água possui um comportamento anômalo? Como a gente viu, esse comportamento anômalo se manifesta entre 0 e 4 graus, certo? Usamos o termo anômalo aqui no sentido de indicar que o comportamento não é intuitivo ou esperado, como dos demais líquidos. O que seria o esperado da dilatação da água se não tivesse um comportamento anômalo? Então, as temperaturas é de 0 a 4. O que seria esperado para a água no estado líquido é que, com o aumento de sua temperatura, aumentasse o seu volume, certo? Mas isso não ocorre. Na verdade, com o aumento da temperatura nesta faixa de 0 a 4 graus Celsius, o volume da água faz diminuir, ok? E aqui nós temos, para finalizar,
o capítulo Você Aprendeu. Diz assim, ó, nesta unidade você aprendeu. Transmissão de calor ocorre entre diferentes sistemas por meio de não necessita de meio material, é a irradiação. Predominantemente em líquidos e gases, é a convecção. E a condução é predominantemente em sólidos, tá bom? Transmissão de calor produz dilatação, que pode ser linear, superficial ou volumétrica. Bom, gente, finalizamos aí a correção do livro de vocês e fica desta forma, tá bom? Vocês têm que me mandar as atividades da unidade 3 e 4. Então, já facilitei bem aí a vida de vocês, né? Cheiro no olho, até a próxima!